Senhor Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, estamos aqui nesse domingo de manhã para estudo do Teu Evangelho, sob a orientação dos mentores espirituais que tanto têm feito por nós. Neste momento, Senhor, estamos lembrando daquelas almas que retornaram ao plano espiritual através do acidente coletivo, mas que sabemos também que ainda que estejam envolvidos no movimento do resgate, porque sabemos que nenhum coração está desamparado, fazendo referência à aviação brasileira, sabemos que vários outros, envolvidos com criminalidades, com flagelos destruidores, estão também retornando sob a Tua orientação e sob os Teus cuidados. Mas pedimos, Senhor, neste momento para os familiares que ficam na terra, independente do contexto em que se situam, e que hoje, Dia dos Pais, ainda que estes estejam carregando no seu estado íntimo movimentos de dor, que possam ser consolados, não pela data comemorativa do ano, mas pelo aconchego ao Teu coração, para que todos estes e nós saibamos desfrutar da Tua presença na nossa estrada. Fique conosco, que assim seja. Nós estamos trabalhando o livro Religião dos Espíritos. Hoje é o capítulo 24, que se chama Reencarnação. E ele vai comentar para nós uma perguntinha do Livro dos Espíritos. Que é a pergunta 617. 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito. O que estuda as leis divinas? O que ela compreende no seu âmbito? Outra pergunta dentro dessa, concerne alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Ou seja, as leis divinas não vão trazer para a gente sempre coisas relacionadas ao procedimento moral, falando de lei divina? É isso ou não é? É isso ou não é? Todas as leis da natureza são divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Deus é o autor de tudo. Então, quando a gente traz aquela conversa das pessoas que querem discutir o se é ateu, porque eu sou ateu. A gente sempre traz, olha, por que existe o ateu? Por que existe o ateu? Gente, por que existe o ateu? Porque existe o Deus. Você já viu ateu sem Deus? Gente, por que existe o escuro? Porque existe o claro. Tá claro? Por que existe o mal? Porque tem o bem. Porque tem o contrário. Por que existe o ateu? Porque o ateu acredita em Deus. Mas ele tem que ser contra. Tá claro? Ele tem que ser contra. Porque para ele se dizer ateu, Deus tem que existir. Porque se não existisse Deus, não precisava de ter ateu. Entender? Deus nem existe. Tá claro? Vocês já viram a ciência inventar a vacina por remédio? Inventar o remédio para doença que não chegou? Vai ter uma doença que vai aparecer em 2057. O pessoal já está trabalhando na vacina. Não tem. É depois que a doença chega que os médicos, os cientistas, começam a estudar. Tá claro? Tanto que, o que o livro, esse mesmo, coloca para nós? O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma.
O que o Livro dos Espíritos coloca para nós na questão de número 4? Qual é a prova da existência de Deus? Qual é a prova? O tema é reencarnação. Qual é a prova da existência de Deus? Olha a resposta. No axioma que aplicais à vossa ciência, ou seja, da forma que a gente estuda, que a gente conhece, o que diz a nossa ciência, procure a causa do que não é obra do homem e a sua razão responderá. Procure a causa do que não é obra do homem e a sua razão responderá. Pronto. Então, isso independe de religião. Tá? Independe de religião. Tem uma frase atribuída a Leon Denis que que o Espiritismo não é a religião do futuro. Não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Entenderam a diferença? O Espiritismo não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Se o Espiritismo é o futuro das religiões, o que ele está dizendo para nós? O que ele está dizendo? Lá na frente, todo mundo vai entender o que nós estamos estudando hoje. Tá certo? Todo mundo vai entender. Tanto que quando a gente começa a ver, por exemplo, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos espíritos que estão saindo para as colônias para socorrer doentes. Quem que está saindo para socorrer? Jerônimo, André Luiz, Luciana e Padre Hipólito. O André Luiz, no primeiro momento, ele assusta o padre junto do nosso grupo aqui. E aí o Jerônimo coloca assim. E todos o reconhecem, ele inclusive vai na batina dele de padre. Porque em determinados ambientes que eles vão como socorristas, o padre entrando, ele é melhor recebido do que sentar Jerônimo, André Luiz e Luciano. Porque entrou com a batina. Entenderam? Ou seja, e o padre? Ele vai falar sobre Deus, ele vai falar sobre reencarnação, ele vai falar da necessidade do outro receber o conforto, para poder renascer, para poder corrigir. Mas ele é o padre. Lá ele está na batina. Olha o respeito aí. Está claro isso? Tudo bem? O tema nosso aqui, ele vai falar sobre reencarnação. Não como a gente conhece, como a gente já estudou, ele vai trazer outras observações. O que é reencarnação? O que é reencarnação? Retornar. Não é reencarnar novamente? Só para efeito didático, nós vamos fazer aqui, só para vocês entenderem, olha. A ação de entrar na carne de novo. Reencarnação. A ação de entrar na carne de novo. Por quê? Porque a gente vai e volta. Entenderam? Agora, quem que inventou essa história de reencarnação? Quem inventou isso? Jesus que inventou? Hã? Deus que inventou? Gente, Deus é o cara, não é? É o cara, não. E ele é, olha, ainda quando fala que ele é imagem, nós somos imagem e semelhança dele, ó, então ele é um pouco melhor do que a gente. Né? Assim, mais bonito, né? Mais aprazível da gente olhar. Que ele inventou, olha que negócio bacana. Ele inventou a ação da gente retornar ao corpo. Reencarnação nem sempre é sucesso expiatório. Porque nós temos a ideia de que reencarnou já é para sofrer. Não é só nós que temos essa ideia, não, tá? Nós vamos caminhar com essa explicação. Reencarnação nem sempre. O que significa? De vez em quando é para sofrer. De vez em quando é. Porque que nem sempre é sucesso expiatório. Como nem toda luta no campo físico expressa punição. Ora, nem sempre é sucesso expiatório, nem sempre a gente está na Terra para entrar nos movimentos de expiação. Nem sempre. Embora, na maioria das vezes, a gente está na Terra fazendo expiação. Entendeu?
Nem sempre a gente está na terra para expiar, para sofrer. Mas a maioria de nós está na terra espiando a vida do outro. Porque isso aqui é espiar. Espiar com S é espiar a vida do outro. Espiar com X é sofrimento. Por quê o espiar com X? Fica fácil guardar isso aqui? Fica. Você sabe o que você fez no passado? Alguém sabe? Expiação. O que é o X na matemática? X é a questão. Incógnita, nós não sabemos a resposta. Você não sabe por que você sofre, mas sabe que sofre. Mas o porquê você não sabe. Inclusive, você acha até que é injusto sofrer. Sabe aquela questão que você erra? É zero, gente. Gente, a primeira prova que eu tomei zero na minha vida foi de matemática, valia 10. Gente, eu achei interessante porque eu nunca tinha tomado um zero. E aí eu achei interessante porque antes vinha a nota. Mas a palavra, o zero, não vem a nota, vem a palavra zero. Eu achei bacana aquilo, mas por que vinha escrito zero? Para a gente não adulterar a prova. Porque, né, do jeito que a gente é leal, né, do jeito que nós somos honestos, os professores conhecendo o perfil íntimo do aluno, ele escreve a palavra zero e grifa embaixo. Foi o primeiro zero que eu recebi. Foi muito interessante eu descobrir como que um zero chega, né? Só não foi novidade porque eu não tinha feito nada na prova. Então eu já sabia que era zero. É porque eu achei que o professor ia pontuar e eu assinar o nome certinho. Então, veja bem, reencarnação nem sempre é sucesso expiatório. Como nem toda luta no campo físico expressa punição. Tem lutas que fazem parte do nosso crescimento. Olha o que ele coloca. Suor na oficina é acesso à competência. Quando você está trabalhando, está investindo, está lendo, está estudando, está investigando, está pesquisando, isso é acesso à competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Esforço na escola é aquisição de cultura. Claro que quando eu dou este exemplo da matemática, isso não é quando meu tio deu aula para mim. Meu tio deu aula particular para mim de matemática quando eu era novo. Viu, tio? Eu aprendi muito, viu? Isso aí não é resultado que o senhor me ensinou, não. Foi malandragem mesmo, tá certo? Foi malandragem. O senhor me ensinou, eu fui bem. Então, imaginem vocês, esforço na escola é aquisição de cultura. Agora, pode acontecer em meio à escolha a gente ter dificuldades? Pode. Então, vamos voltar no tema que é reencarnação. Eu fiz uma pergunta para vocês. Quem inventou? Deus inventou. Quem falou para a gente sobre reencarnação? Jesus. Que hora que ele fala disso? Hã? 2 momentos nós conhecemos. Quais são os 2 que nós conhecemos? Nicodemos e João Batista. Nicodemos e João Batista. São os 2 momentos que a gente conhece. Teve mais? Teve mais. Mas o que acontece? Nicodemos, ele chega e fala, tu és mestre em Israel e não sabe o que significa nascer de novo, nascer da água e do Espírito? Nicodemos, que era um estudioso, não sabe o que significa nascer da água e do Espírito? João Batista, ele fala, em verdade vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. Então veja bem, ali são 2 momentos claríssimos sobre reencarnação. Mas apareceram outros momentos? Apareceram. Só que no Concílio de Constantinopla, o Concílio de Constantinopla, ele surgiu, por que ele surgiu? Para discutir se Jesus era da divindade. Tá claro? Surgiu o Concílio de Constantinopla para discutir se Jesus fazia parte da divindade. O primeiro concílio foi no ano 337, o primeiro concílio. No segundo concílio, que foi por volta do ano 533, aliás, foi 533, no segundo concílio, a esposa do imperador Justiniano, porque assim, tem o Justiniano I? Não, tem o Justino I, o Justino II. O Justiniano, ele era sobrinho do imperador Justino I. Ele era sobrinho. Ele assumiu o poder por quase 30 anos.
No concílio de 533, o segundo concílio, a esposa dele se chamava Teodora. E Teodora, ela era racista. Quando ela descobriu que tinha reencarnação na Bíblia, ela pediu que no concílio, ela exigiu que no concílio fosse modificada essa teoria para não ter nada de reencarnação, porque ela tinha medo de ela nascer negra na encarnação seguinte. Então ela pediu para cortar isso, gente. E aí fizeram uma revisão bíblica a partir do segundo concílio. Então a Bíblia começou a sair com novas edições, ou seja, tirando a parte de reencarnação, porque a esposa Teodora mandou, Justiniano exigiu no concílio, e aí não apareceu mais. Entretanto, os revisores passaram despercebidamente pela conversa de Jesus com Nicodemos e a conversa dele com Pedro, Tiago e João, que falam: em verdade vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. E aí nós temos essas duas que são duas falas concretas de Jesus trazendo a ideia da reencarnação. E teve uma aprovação no concílio, teve uma aprovação imensa quando Teodora mandou tirar. Por quê? Porque aí todos entenderam que, assim, se era branco não vai nascer negro, se era rico não vai vir pobre, porque agora acabou esse ano de reencarnação mais que nós tiramos do livro, acabou, né? Você vê o tamanho da arrogância, né? Se a gente tirar do livro não vai acontecer mais. Então você imagina, quando ele fala para nós aqui no primeiro momento do movimento expiatório, não é reencarnação nessas situações. Olha só, esforço na escola é aquisição de cultura. Porque alguém se consagre hoje à medicina, não é porque uma pessoa está lutando para ser médico e passa e entra, se consagre hoje à medicina, não quer isso dizer que ontem ela semeou moléstia e sofrimento. Não é porque ela é médica hoje, é porque ela já adoeceu muita gente, agora ela veio para curar. Porque nós temos essa avaliação assim, barata, né? Não, se é médico hoje, Muitas vezes esse espírito, para senhorear o domínio da ciência que trata o corpo, voluntariamente busca o trato difícil no rumo da mais elevada ascensão. Às vezes ele pediu para vir por causa do esforço, da luta, do investimento, para ele dar um salto na escala evolutiva. Está claro? Esse no exemplo médico. Porque um homem se dedica presentemente às atividades da engenharia, não exprime semelhante escolha essa ou aquela dívida do passado na destruição dos recursos da terra. Não é porque ele está lutando para ser engenheiro nessa, é porque no passado destruiu vários prédios, destruiu torres, templos, aí agora vai ter que ser engenheiro para construir tudo de novo. Porque a análise que a gente faz é essa, e ele coloca que neste caso não, em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material em marcha para os mais altos postos da vida superior. Então, até aí, tudo bem, a pessoa vem com aquela dificuldade justamente para melhorar. Ela pediu para passar por aquela, que é uma situação de dificuldade, tenta uma, tenta duas, na terceira entra. Tá claro? Agora, existem programações que a pessoa não será daquela área de jeito nenhum? Existe. Existe. Nós temos um amigo no movimento espírita que ele tentou medicina 6 anos seguidos. Naquela época que o vestibular, nós somos dessa época que o vestibular não era Enem, né? E havia primeira e segunda etapa. Então, ele tentou 6 anos seguidos. Ele tomou pau todas as vezes. Só que, como ele frequentava a reunião mediúnica, à noite, quando saiu o resultado, era o dia da reunião dele, e ele não conseguiu fluir. Não conseguiu fluir. Aí a espiritualidade, no final, terminada a reunião, falou com ele assim: meu filho, você está angustiado, né? Aqui, a gente está te acompanhando.
Tem 6 anos que você está tentando, mas a gente vai te dizer uma coisa. Olha, você não vai ser médico nessa encarnação, não. Viu? Fica tranquilo. Tente uma área afim. Aí ele perguntou se ele poderia saber o porquê. Pode. Você já foi médico no passado. E você destruiu em vez de auxiliar. Então, o seu desejo está de acordo com o que você gostaria de fazer a partir do conhecimento que você tem hoje. Mas, hoje você não pode abraçar essa área. Não, você, inclusive, não programou para abraçar essa área. Foi colocado na reunião mediúnica. No vestibular seguinte, ele foi lá e fez odontologia. Trabalhou na área da odontologia, passou no único vestibular que ele fez, passou, entrou, trabalhou na área, hoje já está aposentado, sempre deu tudo certo na área da odontologia, mas médico, ele estava com impedimento. Então, nesse momento, ele fez uma programação. Entenderam? Estava dentro da programação espiritual. Isso pode acontecer conosco? Claro. Senão fica parecendo também que se eu estou com dificuldades nessa ou naquela área, é porque eu aprontei destruições. Não. A gente pode vir em áreas de escolha para o crescimento, mas podemos fazer escolhas que não vai nos ajudar em nada. E aí a espiritualidade já coloca ali o impedimento, não por eles. Isso foi acordado entre nós, no nosso período de lucidez antes de chegar ao corpo físico. Ficou claro? Ficou dúvida? Algumas situações a gente tem a percepção, tá? Aí, né, a gente quando tem a percepção, a gente cita exemplos, né? Vou citar um exemplo assim da minha filha, uma delas. Quando ela estava no 2º ano, eu falei com ela assim, uma delas, que por sinal está sentada aí. Então, quando ela estava no 2º ano, eu falei assim, filha, o que você gostaria de fazer? Ah, estou pensando aqui que eu estou na dúvida entre engenharia e arquitetura. E aí ela pegou, eu falei assim, filha, olha, pelo que eu te conheço, eu penso que você tem mais o perfil de arquitetura. Ah, pois é, mas eu estou na dúvida e tal, e ficou naquele negócio. Chegou no 3º. Falei, filha, para que você fez a inscrição? Eu falei, eu resolvi, vou fazer engenharia. Ah, tá certo. Engenharia o quê? Civil. Eu disse... Vocês entenderam o que eu disse? Então, ela foi lá e fez engenharia. Aí perdeu na primeira prova, na UFMG e tal. Eu falei assim, filha, por que você não tenta a FUMEC? Hoje ela está melhor classificada na época no curso de engenharia civil das universidades privadas. Não, eu quero entrar para a federal. Eu tenho que entrar na federal. E eu vou fazer engenharia civil e tem que ser na federal. Aí passou um tempo, que eu não sei quanto tempo de cursinho. Quanto tempo, filha? 6 meses. Aí tentou no Cefet, passou para engenharia civil. E fez engenharia civil. Um semestre, 2º semestre, 3º período, foi o 3º? No final do 2º, ela pegou, cheguei em casa um dia, a Gladys falou assim, fala para o seu pai, o que você está pensando em fazer? Ah, é, pai, eu estava falando com a mamãe aqui que eu estou pensando, eu vou parar de estudar. É mesmo, filho, que bacana isso. Bacana parar de estudar. E você está pensando em fazer o quê a partir do momento que você vai parar de estudar? Não, eu estou pensando assim, eu vou fazer arquitetura. Ah, que legal, então. Né? Que legal você fazer arquitetura. Aí eu peguei e perguntei para ela assim, você vai fazer arquitetura porque você tomou pau em cálculo? Ela falou, não, pai, não é por isso não. Eu falei, não, porque eu sei que quem entra para a engenharia toma pau em cálculo em algum momento da engenharia. Ela falou assim, pai, deixa eu te falar uma coisa, na minha sala tem 40 alunos, 6 passaram em cálculo, eu e mais 5, os outros 34 tomaram pau. Então, eu vou te falar, não é por isso não. Eu não quero mais, eu descobri que eu não quero engenharia, eu quero arquitetura. Eu falei assim, e aí? Ela falou assim, pois é, aí, pai, assim, eu queria ver com você, porque a arquitetura melhor classificada é na PUC. Então, eu falei, então você vai para a universidade privada, que você não queria. Porque lá fica melhor. Eu falei, tá certo, então vamos ajustar. E eu tenho um acordo com as minhas filhas. Pai, você paga o curso para mim? Pago. Desde que não tome pau em nenhuma matéria. Não pode tomar pau em nenhuma matéria. Se tomar pau, a pessoa paga a matéria. Tá claro? Eu vou pagando o curso.
E isso funciona lá em casa? Funciona. Funcionou com a primeira, com a segunda, a terceira passou ilesa. Mas as duas passaram por uma reprovaçãozinha numa matéria e depois tiveram que pagar a matéria. Tá claro? Por quê? Porque é a forma que a gente tem para mostrar para elas que existe um caminho. Por que mudou de engenharia para arquitetura? Porque entendeu que era aquele caminho. Ah, porque tem alguma dificuldade reencarnatória, eu lá no passado destruí, Não, gente. Muitas vezes a pessoa precisa de fazer esse projeto e dentro da reencarnação o tempo vai mostrando para a gente a porta que vai sendo aberta. À medida que vai mostrando a porta que vai sendo aberta, a gente vai caminhando. Oi. É bom a gente lembrar que muitas vezes fala muito alto as nossas afinidades, né? A gente que trabalha com adolescente, muitos adolescentes vão mais pela afinidade. No nosso caso, a Thalita tinha uma afinidade enorme, né, na área da matemática, mas não era o caminho, mas existia a afinidade. Então, muitos se deixam levar somente pela afinidade. E depois vem que aquilo não é tudo, né? E isso tem acontecido nessa nova geração, que não tem nem afinidade nem definições. Então tá bem complicado, porque às vezes a influência lá das redes sociais ou das profissões da família falam muito alto. Naquela época achamos que podia ter alguma influência na área de exatas, né, lá de casa. Mas o gostar da área não é sinônimo de que é aquela área que você tem que seguir. Quando tem dificuldade nessa área, vocês têm dois caminhos. Ou vocês têm que ter aula particular com um tio que sabe matemática, né, que é um caminho, ou você casa com alguém da matemática, que é o que eu fiz. Mesmo tendo aula, a dificuldade continuou. Então, olha, agora eu só resolvo esse problema, né, trazendo um outro problema, tá certo? No bom sentido, claro. Agora, entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, olha a questão reencarnatória aí. Se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo, nesta profissão encontra um serviço reparador que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Então, se sofre um golpe mortal, e aqui ele está dando exemplo de médico e engenheiro, porque são as profissões mais antigas do mundo, gente. As 3 profissões mais antigas do mundo. Médico, engenheiro e filósofo. E professor? Não, professor ele vai sempre, gente, professor vai sempre na sombra. Porque para chegar um médico, para chegar professor e para chegar filósofo, ou para chegar médico, engenheiro e filósofo, tem que ter tido um professor. Tá claro? Tem que ter tido. Mas em matéria de respeitabilidade mundial, gente, até hoje a gente está com dificuldade de respeitar o professor. Imagina o tamanho do problema que a gente está tendo. Mas olha só, quando coloca, ele cita esses 2 exemplos para nós, porque aqui não vai ter dúvida. Tá claro? Aqui não vai ter dúvida. Então, e era fácil identificar essas profissões na época. Quando era menina, era melhor ainda. Por quê? Porque se fazia aqueles castelinhos de toquinho, vai ser engenheiro. Se abria lagartixa, vai ser médico. Se não dava conta de fazer nada e conversava muito, vai ser filósofo. Não era fácil identificar? Você define para mim, golpe mortal, de alguém que fez, ele que fez. Aí quando ele fala lá, vamos pegar na frase. Entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão, por quê? Quando a gente entende golpe mortal, a gente coloca quando a pessoa é agredida no exercício da profissão. Quando ela é agredida, não necessariamente que vai levá-la à morte, mas vai trazer para ela lembranças que ela cometeu enganos, deslizes no passado. E são lembranças extremamente destrutivas no campo do inconsciente. Por quê? Porque ela sofre o golpe mortal, mas é uma área que ela não abre mão. Tá? Por exemplo, eu conheço médicos que sofreram golpes mortais. O que significa isso? Sofreu processo, teve processo na justiça, tá?
por um engano do paciente, não dele, ele sofreu um processo na justiça que durou 8 anos. E ele pagando advogado, né, para depois de tudo, de todas as avaliações, ele ter sido inocentado. O engano foi do paciente, mas aquilo para ele foi mortal, entendeu? Só que ele não abria mão da área dele de forma nenhuma, embora tenha um potencial em outra área, mas essa ele não abre mão, que é cirurgia e a área dele na cirurgia. Ele não abre mão. Ainda que o paciente, depois foram feitas outras avaliações, chamaram comissões, etc., pesquisadores, e ele foi inocentado. Depois de tudo, você está entendendo? Isso é um golpe mortal. Tá? E o desejo dele continuar na área. Por quê? Porque lá atrás ele fez um compromisso que ele tinha que fazer e agora ele vai entrar na aposentadoria do jeito que ele queria, trabalhar até o final, independente desses golpes que a vida estaria propondo. Oi, Eli. Estou pensando se às vezes até um erro dele mesmo pode acontecer, às vezes com todo o esforço que ele faz, pode ter um erro grave que você pensa, pode ser assim, acontece. E aí, esse ponto que o Éder está colocando, muitas vezes ele pode cometer um erro grave e não intencional, porque ele não fez de propósito, não. É uma área que tem domínio e ele pode ter passado por um erro, ter cometido um erro grave, é ao contrário desse que eu acabei de dizer, porque esse que eu acabei de dizer é um fato. Ele pode cometer um erro grave, sofre o deslize, sofre as consequências, aí vem processo, isso é um golpe mortal. Porque no fundo, lá no fundo, ele fala, gente, mas eu sabia isso. Tá claro? Emerson, Oi. nós podemos pensar também naquela falência, por exemplo, de um ente querido. Ele, sendo médico, não conseguiu salvar o parente. Sim. Que também é uma dor. Porque acham, né, que vão dar conta de... Na realidade, acham que vão dar conta, mesmo que a capacidade mental, o intelecto, a estrutura, mostre para eles que o dono da vida é Deus. Mesmo que mostre, tá? E aí entra duas situações, né? Tanto essa questão da medicina, quanto uma amiga que eu, conversando com ela, coloquei para ela estava com o marido, na época, foi acometido de câncer, e o quadro dele estava muito grave. E aí os médicos disseram que ele teria não mais que 6 meses de sobrevida. E ela começava a orar e tal, e estava com dificuldade. Eles na faixa de 60 e poucos anos, ela com 63, ele com 67. E ela começou a fazer de tudo. Aí ela colocou para mim assim, eu não tenho mais o que fazer. Materialmente, eu não tenho mais o que fazer. Eu falei, eu estou sem dinheiro para continuar pagando tratamento. Eu falei, filha, você tem um plano? Não, mas eu preciso de mais profissionais e tal. E ela desesperada que ela... Eu falei, então vamos fazer uma coisa? Eu vou te dar uma sugestão. Já que você está me colocando a par desse contexto, sabe aquele apartamento que você tem em Copacabana? Ela falou assim, sim. Eu falei, vende aquele apartamento. Você não vai lá, ora ele está alugado, ora não está, vende. Investe na sua relação de tratamento, investe em viagem, você gostaria de fazer com ele, com netos, investe. Porque você sabe que ele tem pouco tempo. Ela anunciou, na única semana que ela anunciou, ela vendeu o apartamento. Ok, vendeu o apartamento. Ela falou assim, é porque a gente guarda os bens para quando a gente precisar. Eu falei, filha, a hora é agora. Você vai viver quanto? Seu marido vai viver quanto? A gente guarda para quando precisar. Quando precisa, não quer abrir mão daquilo que adquiriu para isso. Enfim, ela tinha 12 imóveis. Abriu mão deste. No velório, que o marido viveu não 6 meses, viveu 1 ano e 6 meses, porque ela orava, e ela viajava, e fazia tratamento, e orava de novo e tal. 1 ano e 6 meses, ela chegou para mim e falou assim, Emerson, eu vou te falar uma coisa. Tudo que o dinheiro pôde pagar, eu paguei. Realmente ele não ficou mais, porque Deus levou. E aí entra esse ponto que você colocou. Se tem um lado da medicina, tem, mas existe o outro lado que é do nosso estado íntimo, que a gente quer preservar o outro, a gente quer manter o outro, a gente quer que o outro fique conosco o tempo todo. Gente, esse conceito a gente tem que parar com ele, tá certo? A gente tem que parar com ele. Chega uma hora que a pessoa tem que ir embora. Gente, tem que ir embora. Chega uma hora, liberta a criatura. Ô tio, eu já estou...
Eu, devagarinho, estou me despedindo do senhor. Porque chega uma hora, gente, que a gente tem que libertar as pessoas. Tem um tal de querer deixar o povo aqui na terra. Ajuda a pessoa a ir embora. Tá claro? Ora e tal, pede a Deus para encaminhar, vai com Deus, que Deus te receba bem do lado de lá. Tá? Não fica tentando aprisionar o povo aqui, não. Tá certo? Por enquanto, eu vou fazendo essas brincadeiras e tal, porque vai chegar uma hora, né, que vai ser verdade. Tá Você sabe que você vai cometer? É? Você sabe que você vai cometer? Não. Eu tenho a impressão... Não, a pergunta dela aqui, para quem está escutando, é se eu vou primeiro do que ele. Eu tenho a impressão ligeira que todos vocês vão primeiro que eu. É uma impressão ligeira. Eu não vou aprofundar na minha intuição, mas tudo indica. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Tudo exige restauração. Nada existe, nada sem preço, gente. Tudo tem causa. Tudo tem causa. Não tem como a gente achar, mas será que isso foi por engano? Se Jesus colocou que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus não queira, se Jesus falou da folha da árvore, imagina no nosso destino, nas nossas relações, no nosso convívio, no nosso diálogo, imagina, tudo tem a ver com a providência divina. Tá claro? E tudo tem preço, tudo tem consequência. Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fugem ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. Por esse motivo, se as paixões estão unidas a flagelos que podem extinguir a sombra, por quê? A dor, à medida que a gente vai convivendo com a dor, a gente não vai aprendendo? A dor não é motivo de aprendizado? Ela vai extinguir a sombra. Aí, quando a dor não extinguir a sombra, quando ela não extinguir, é porque ainda não é suficiente, vai doer mais. Ah, mas e se doer mais não extinguir? Pode esperar, porque vai agravar. Gente, à medida que as dores vão chegando e a gente não aprende com ela, elas vão agravar, não tem jeito. Está aqui escrito. Tá claro? A dor vai extinguir a sombra, mas a gente tem que saber aprender com a dor. Se a gente não utiliza a dor como um professor, como um momento de aprendizado, olha, tem agravamento. Tá bem? As tarefas sublimes fugem ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. As tarefas sublimes, elas também vêm para mostrar luminosidade. Ou seja, o que ele está colocando para nós aqui? A gente ser útil. A gente ser útil. Aqui, um filósofo, escritor, poeta americano, ele nasceu nos Estados Unidos ali, no ano de 1803, e ele desencarna em 1882. Veja bem, ele se chama Ralph Waldo Emerson. Olha, Gente, olha como é que a mãe dele estava inspirada. Eu acho que isso é inspiração. Então, Valdo é o nome lindo. não, eu pensei no Emerson. Valdo é um nome lindo, mas Emerson, olha, ele já é um filósofo, é algo da divindade. Ralph é o nome de rato, né? Ralph. Quem já viu lá, quem leu o livro Quem Mexeu no Meu Queijo? Alguém conhece esse livro? Quem Mexeu no Meu Queijo, lembra o Ralph. É o ratinho. Então, você imagina bem, Ralph Waldo Emerson, e ele coloca para nós assim, uma frase simples. Torna-te útil a alguém. Gente, não é isso que nós estudamos no cristianismo o tempo todo? Torna-te útil a alguém. É isso aqui, olha. As tarefas sublimes, elas vão mostrar para nós um caminho. E elas vão nos libertar de sombras, de dificuldades, inúmeras vezes sem agravamento de dor. Mas, se a gente não aprender no exercício das tarefas sublimes, tem dor. Tem dor, porque não tem outro caminho. Tá claro?
Ah, mas então não tem nenhum jeito da gente aprender sem passar pelo sofrimento. Não, sem passar pelo sofrimento não tem jeito não. Por quê? Porque tudo que contrapõe a nossa forma de pensar e de agir nos traz sofrimento. Tudo que contrapõe, como se nós tivéssemos razão em tudo, e não temos. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação. Não te habitues a medir a vida do outro pelo critério de expiação, a profissão do outro. Aí eu volto na pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta de número 167, que vai falar para nós sobre reencarnação. 167. Qual é o objetivo? A pergunta: qual é o fim objetivado com a reencarnação? Qual é o objetivo da reencarnação? Para que a gente reencarna? Evoluir. Hã? Para evoluir. Para evoluir? O que mais? Para que a gente reencarna? Para que vocês vieram para a Terra? Para aperfeiçoar? O que mais? Evoluir, aperfeiçoar, reparar. Evoluir, reparar, melhorar, expiar. Aqui, olha, expiar. Com X, né? Com X. Está escrito aqui. Aí agora ele está trazendo para a gente o outro significado da reencarnação. Aqui, expiação. A primeira palavrinha que aparece é essa, gente. Qual é o fim objetivo? Para que a gente reencarna? Expiação. Ah, eu estou aqui para melhorar. Eu até vim em missão nessa encarnação, você acredita? Então, se a pessoa acha que ela veio em missão, que ela veio aqui para poder transferir para pessoas outras a energia positiva que ela traz há séculos, olha, tudo é mentira. Expiação. Claro que, vírgula, melhoramento progressivo da humanidade. Melhoramento progressivo da humanidade. Aí ele faz uma outra pergunta dentro da resposta. Se assim não for, onde tem a justiça? Expiação. Porque se a gente cometeu deslizes, expiação, deslize. Então nós vamos expiar, nós vamos corrigir. Consequentemente, melhoramento. E se assim não fosse, onde é que está a justiça? Se a gente não sofrer o mínimo por aquilo que a gente plantou, a gente vai sofrer o mínimo. Tudo bem? Por aquilo que a gente plantou, a gente sofre o mínimo. A gente sofre as consequências de tudo que a gente plantou? Tudo? Não. Tudo não. Tá? Uma parte só. Porque não dá tempo. Hã? Não dá tempo, né? Não dá tempo, não. É porque Deus é muito misericordioso. É muito misericordioso. Porque tempo, Deus tem todo o tempo do mundo. Que, aliás, foi Ele quem fez esse tempo. Tem todo o tempo. Oi, filho. É um incentivo, né? A minha dúvida é quanto que vale esse incentivo. O que vale esse ceitil? É um ceitilzinho que a gente sofre, tá? 1% que a gente sofre. 1%. Vocês lembram que essa informação está no Evangelho segundo o Espiritismo? Lembraram dessa informação no Evangelho? Lembraram? Que o nosso sofrimento corresponde a 1% do débito com a providência divina. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Motivos de Resignação. No capítulo 5 é Bem-aventurados aflitos, o item se chama Motivos de Resignação. No item 12, Motivos de Resignação, capítulo 5 do Evangelho. Capítulo 5 do Evangelho. O item 12, o que o homem sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia ao seu credor. Nós temos um débito para com Deus, é uma grande quantia o nosso débito. Olha a fala aqui, entre aspas, se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da sua dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e serás livre. O que a gente sofre hoje é 1%.
Vocês vão lembrar que nós já citamos esse exemplo quando a gente fala assim, imagine que você deve 100 mil para a Caixa, né? E a Caixa te manda uma cartinha para você pagar R$1.000 à vista. R$1.000 à vista. Você deve 100 mil. E a Caixa te manda um recado para você pagar R$1.000 à vista. O que vocês fazem? Vocês estão na dúvida, né? Tem gente aqui que ainda vai pedir para parcelar. Você deve 100 mil, a Caixa te oferece 1.000 à vista, você ainda vai pedir, você pode parcelar de 10 vezes. E sem juros ainda. Então, olha, se pagar 1.000, a dívida está quitada. A gente está aqui na Terra pedindo para parcelar. Qual o momento que a gente está pedindo para parcelar? Eu não mereço passar por isso. Quando você começa a achar que não merece, quando você começa a achar que o sofrimento é maior que aquilo que você fez de errado, quando você começa a achar que Deus está contra você, olha, você está pedindo parcelamento. E Deus está pedindo 1.000 à vista. Porque é só 1%. Tá claro? Agora, não se preocupe com o tempo de Deus, que Ele tem tempo para esperar. À vista disso, então, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério da expiação, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar, olha várias formas que a gente tem de estar passando determinadas dificuldades. Almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar, nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do bem seja bafejada pela esperança de Deus. Veja bem, isso que está colocando aqui, almas heróicas, a gente não sabe em qual contexto cada pessoa está envolvida, seja no sacrifício do lar, seja na direção de um povo, na área empresarial, na área política, na área da ciência, ou seja em situações fortuitas, como a gente estava dando exemplo, quando a gente colocou sobre esse acidente da aviação que teve. Veja bem, a gente não sabe, porém obedecem aos impulsos do bem excelso. Para aquele espírito, para aqueles familiares, para aquele grupo, para aquele povo, aquele momento é essencial. Está obedecendo. E a espiritualidade coloca para nós, inclusive nesses movimentos que estão acontecendo, não só para nós aqui no país, esses movimentos que estão acontecendo dentro dos flagelos promovidos pela criatura, ou aqueles que estão vindo pela natureza, a espiritualidade coloca para nós que cada criatura ela é atendida individualmente. E aí um exemplo que a gente pode trazer, porque tem a referência doutrinária, aquele acidente que nós tivemos em julho de 2007, 14 de julho de 2007, que foi o acidente da TAM no aeroporto de Congonhas, aquele acidente, 199 pessoas desencarnaram, entre os da aviação e os que o prédio do que foi agredido pelo avião quando ele atravessou a via. 199. Eles foram atendidos individualmente. 3 entidades que estavam ali recebendo, dando a assistência inicial para este espírito, 3 entidades que estavam ali. Você imagina, quem que estava ali? Quem estava naquela pista? Bezerra de Menezes, Juscelino Kubitschek e Santos Dumont. Estavam ali junto de outras entidades coordenando o deslocamento daqueles espíritos para campos de tratamento. E os espíritos que chegaram naquele local para usufruir como vampiros do desespero daqueles que estavam ali desencarnando, os espíritos que chegaram naquele local, Juscelino Kubitschek chama a atenção deles falando em nome do Cristo, que ali não tinha nenhum espaço para que eles pudessem atender os seus desejos de vampirismo, porque
eles estavam ali sob os cuidados da providência divina, porque estavam em prova coletiva e todos estavam na última fase do resgate do engano que eles cometeram por volta do ano 58 antes de Jesus. Ali era a reunião daqueles espíritos dos enganos que eles cometeram. Isso está num livro que se chama O Voo da Esperança. Então imaginem vocês, a partir do momento que existe a proteção da espiritualidade, às vezes nós é quem temos dificuldades de ver a dimensão do trabalho dos espíritos para conosco. A dificuldade é nossa. Se lá em 2007 a espiritualidade traz para nós essa informação, atentemos-nos como estão as coisas hoje, que está muito mais grave, não por um acidente da aviação, muito mais grave por tudo que está acontecendo. Às vezes, a gente ainda dentro da nossa casa não está sendo assolado de forma tão destrutiva, de forma tão avassaladora, mas está tudo em torno da gente ali. É para nós nos atentarmos com essa orientação de Ralph Waldo Emerson, que é: torna-te útil a alguém. Aproveita o movimento reencarnatório, o nosso movimento é esse. Nós que estamos aqui estudando, para quem está nos ouvindo, o nosso movimento é esse. Recorda que, se fostes arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. Se a gente fosse levado para o céu, não toleraríamos o gozo estanque. Nós não toleraríamos. O que é o gozo estanque? Porque lá no fundo todo mundo gostaria de morrer e ser recebido pelo mentor espiritual. Não, quer dizer, eu estou sendo mais humilde. A gente gostaria de ser recebido por Jesus. Mas não seremos, tá claro? Por ele não vai dar, não. Mas pelo menos pelo mentor a gente gostaria, não gostaria? Então, o que ele chama isso aqui? Um gozo estanque, essa predisposição de encontrar o bem-estar, de encontrar amigos, familiares, pessoas que a gente gosta, que antecederam, tá claro? Então, ele coloca para nós: recorda que, se fosses arrebatado ao céu, não iria tolerar essa satisfação, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. A preocupação é com quem? Com quem ficou na terra. De imediato, iria solicitar a descida aos tormentos da treva para ajudar estes filhos na travessia da angústia. De imediato a gente já ia pedir para voltar. Você sai desse inferno e depois pede para voltar para o braço do capeta. Ah, não, gente. Então você vê que a dificuldade é nossa da gente fazer o movimento de libertação. Então, aproveitar a reencarnação é o movimento de hoje. Lembra-te disso e compreenderás, por fim, a grandeza do Cristo que, sem débito algum, condicionou-se às nossas deficiências, aceitando para ajudar-nos a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória do seu amor, soerguer-nos da morte no erro à bênção da vida eterna. Ele ter se permitido vir para nos orientar, para nos ajudar nesse movimento de esclarecimento, para que a gente tenha instrumentos de melhora, ele ter se permitido, para nós é vitória. Ele se permitiu, sem a obrigatoriedade de fazer isso, sem obrigatoriedade. Porque se nós colocássemos em prática tudo que Moisés, tudo que Moisés veio trazendo para a gente, não precisava nem dos profetas seguintes. Se colocássemos em prática o que os profetas seguintes trouxeram, não precisava de Jesus vir. Se tivéssemos colocando em prática tudo que Jesus ensinou, a terra não estaria no estado que está hoje. Estaria, gente. Mas a gente ainda não está dando conta. A gente ainda está nessa confusão aí, que está claro? Reflexo do nosso estado íntimo tumultuado. Está tumultuado lá fora? Está, claro, está tumultuado aqui dentro. Quem dera a gente desse conta de fazer uma palestra, ouvir uma palestra. Quem dera. A gente não dá conta. Agora, atentemo-nos para não ficar de olho no outro. Uma pessoa ligou lá para casa para marcar palestra. E eu não estava. E aí a Gladys atendeu e a pessoa perguntou assim: aqui, já que ele não está, eu posso fazer uma pergunta?
Posso fazer uma pergunta? Pode. Mas é sobre o Emerson? Pode. Aqui, o Emerson faz tudo isso que ele fala na casa espírita? Porque tem gente que está preocupado, né? Aí a Gladys falou assim, não. Faz não. Não faz. Olha, ele não faz, mas está andando miudinho para poder fazer. E a gente também está tentando aqui andar miudinho. Por quê? Porque, gente, o divulgar não é difícil, não. Falar não é difícil, estudar não é difícil. Isso aqui, olha, qualquer pessoa pode fazer. O difícil é sair do campo apalavrado, que a gente vai lá e certifica que sim, e fazer isso virar ação. É sair do campo da conversa, sair do campo do estudo e fazer com que a teoria vire prática. Por quê? Porque, por enquanto, está tudo aqui, está no âmbito mental. A gente ainda tem que passar para o âmbito do sentimento, do âmbito afetivo e sair pelas nossas mãos em forma de ação. Tá claro? Essa é a forma que ele coloca para nós sobre a reencarnação, ou seja, aproveitar o nosso movimento. Tudo isso que a gente está fazendo está aqui. Passar para o coração, do coração virar ação. É isso. Ficou dúvida? Não? Então tá fácil para colocar, para fazer? Bom, pode não estar fácil, mas podemos iniciar, ok? E atentemos para a gente ajudar aqueles que caminham conosco, sem a gente se descuidar e sem permitir que o outro se descuide sem a nossa participação. Se o outro fizer por livre-arbítrio, é uma escolha, mas se a gente estiver próximo, as nossas orientações não perdem o valor. Tá claro? Vamos fazer a prece para a gente encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco, que assim seja.